A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda é convidada do Telejornal, Catarina Martins, muito boa noite. Já vamos falar do voto útil, que foi um apelo também feito, de resto, pelo Presidente da República hoje, para que as pessoas fossem votar, e um apelo para que não haja abstenção. Mas queria referir-me às declarações que fez esta tarde neste primeiro comício do Bloco. Falou numa prestação única, numa reforma, digamos assim, do sistema de proteção social. Uma prestação única para permitir um rendimento, não é um rendimento mínimo, mas é um rendimento aceitável, uma prestação acima do limiar da pobreza. Sim, veja bem, nós temos um problema em Portugal, temos imensas prestações sociais diferentes, que deixam muitas pessoas de fora. Temos rendimento social de inserção, tem um valor muito baixo, não chega a 84 euros em média nos Açores, e é sobretudo destinado, ou os seus beneficiários são sobretudo, precisamente aqui nos Açores, ou menores de 18 anos ou maiores de 60 anos. Temos depois o subsídio social de desemprego, para pessoas que não têm subsídio de desemprego, ou que o subsídio de desemprego já acabou e não têm outro apoio. Depois, por causa da pandemia, foram criados pequenos apoios extraordinários a trabalhadores a recibo verde, que não chegavam ao subsídio de desemprego, e outros. Lembro, por exemplo, que no turismo, aqui nos Açores, houve muita gente que de repente ficou sem rendimento e sem nenhum tipo de apoio, mas todos estes apoios têm muitos buracos, têm muitas injustiças relativas, muitas desigualdades e, na verdade, não resolvem o problema das pessoas, das famílias, não lhes permitem ter até, digamos assim, o rendimento básico para recomeçarem a sua vida quando é preciso. E tem uma injustiça muito grande para com as famílias com crianças, porque no cálculo dessas prestações, quando se vai ver se a família tem ou não direito, as crianças valem meio. Ou seja, uma família com mais crianças é muito penalizada e isto é uma injustiça muito grande num país que tem um problema grave de pobreza infantil. Portanto, o que nós queremos é acabar com esta floresta de vários apoios que as pessoas não percebem, que têm injustiças e desigualdades relativas, então, criar um apoio mais forte. Esta prestação única seria uma prestação com tabelas para garantir sempre um rendimento mínimo? O rendimento mínimo não se confundindo com o rendimento social de inserção. Não, a ideia seria acabar com o rendimento social de inserção e com o subsídio social de desemprego e com os apoios extraordinários que foram criados na pandemia e trocá-los por uma nova prestação que tivesse como teto limiar, que tivesse como referente o limiar da pobreza. 540 euros mensais. Que neste momento é o valor que está definido em Portugal, 540 euros Exatamente. mensais. Ou seja, e garantir que numa família as pessoas conseguem, se tiverem um rendimento do trabalho, imagino, tantas vezes, por exemplo, uma mulher com filhos, sozinha, famílias monoparentais, há infelizmente muitas em Portugal, numa situação em que os homens se desresponsabilizaram pelas crianças, estão e têm um trabalho, só que o seu trabalho não chega para que a sua família esteja acima, não fique abaixo do limiar da pobreza. E a prestação deve pagar o resto que falta àquela família para que uma pessoa, por ter filhos, não fique numa situação de pobreza. Será um rendimento por pessoa? É um rendimento por pessoa, calculado naturalmente nas condições do agregado familiar. É uma proposta que é feita há muito tempo, repensar as prestações sociais e que nós associamos a uma outra, que é o combate ao trabalho informal. Porque há muita gente que não tem acesso ao subsídio de desemprego, que não tem acesso à proteção social quando precisa, mesmo na doença, etc. Porquê? Porque não tem um contrato de trabalho e, portanto, não tem os descontos feitos. Ora, e nós, ao associarmos uma nova prestação social a um combate ao trabalho informal, estávamos a fazer também um enorme trabalho de inspeção no país para acabar com o trabalho informal e fazer com que as empresas sejam sérias e deem contratos de trabalho aos seus trabalhadores. Isto é muito importante. Trabalho informal que também pode ser sinónimo de recibos verdes. Também pode ser, e muitas vezes os recibos verdes são ilegais, são falsos recibos verdes. Portanto, o que nós associávamos era uma proteção social mais forte, com um programa forte também de combate à precariedade, ao abuso e à informalidade laboral. Nós temos um problema. Há uns anos, nós quando discutíamos as pensões mínimas sociais, por exemplo, lembro-me que o Ministro Vieira da Silva dizia que com o tempo as pensões mínimas sociais vão acabar, porque, por exemplo, as mulheres que não tinham carreiras contributivas e que dependem dessas pensões mínimas, agora já têm, porque já trabalham. E agora olhamos para a geração mais jovem, com 20 anos, com 30 anos, e quantos não trabalham sem um contrato, sem descontos? Quantas pessoas não têm o biscate na restauração, no turismo, na construção, etc., que é o seu ganha-pão e não têm um único dia de descontos? Quer dizer que estamos agora a roubar dinheiro a essas pessoas, estamos a roubar-lhes uma parte do salário, estamos a roubar-lhe o direito à parentalidade, ao subsídio de maternidade, ao subsídio de doença, ao desemprego,
estamos também a roubá-las no futuro na pensão. E, portanto, reformular o sistema de segurança social, ao mesmo tempo que tem uma prestação social mais forte, mais justa, mais clara, mais transparente, e simultaneamente se combate o abuso laboral e a informalidade, seria, enfim, um passo importantíssimo para a nossa democracia e para o respeito por quem trabalha. Os cenários pós-eleitorais nestas eleições de 30 de janeiro são muito imprevisíveis, mas já disse que iria, se tivesse que conversar com alguém, preferia que fosse com António Costa. Isto quer dizer que preferia que o PS não tivesse uma maioria absoluta e, portanto, que o Bloco de Esquerda fosse também uma solução de governo. Uma solução fazendo parte do governo, uma solução no Parlamento, com um acordo de incidência parlamentar, porque já não quer mais conversas com o PS, deixe passar a expressão, sem papel escrito. Quem decide o que vai acontecer depois do dia 30 de janeiro é quem vai votar. E os partidos são chamados a ter clareza. O Bloco de Esquerda apresenta o seu programa, um programa para subir os salários médios, um programa para garantir o acesso à saúde, à educação, para reforçar no país o que são as condições de igualdade e de serviços públicos, programa transformador para o clima, apresentamos esse programa e depois também dizemos claramente em que condições é que podemos fazer parte de soluções maioritárias no Parlamento. Porque essa clareza é importante. Veja bem, o Partido Socialista diz tanto pode fazer com a direita como com a esquerda. Isso é mau, porque nós sabemos o que está à direita. O que está à direita são cortes em salários e pensões, é privatização de setores fundamentais, é a especulação imobiliária a matar o direito à habitação, conhecemos isso. E o Partido Socialista, se quer isso, é igual à direita e vale muito pouco em quem acreditar numa economia que respeita quem trabalha, com salários e pensões dignas. E, portanto, nós dizemos que estamos dispostos a negociar, sim, mas nunca com a direita. É bom ter essa clareza. Sabemos o que a direita fez ao país, temos memória e não queremos... Mas negociando com o Partido Socialista, será como? Com que suporte? Bem, é sabido que o Bloco de Esquerda gosta das coisas claras. Entre 2015 e 2019, nós tivemos um acordo que estava escrito, que era claro. Foi limitado? Foi. Mas fizemos o melhor que podíamos com os votos que tivemos e o país avançou. Acabou-se com cortes permanentes nos salários e nas pensões. Repuseram-se feriados. Ou seja, há imensas medidas que avançaram e que respeitaram quem vive do seu trabalho e tornaram o país mais forte. Em 2019, nós propusemos ao Partido Socialista, vamos continuar este trabalho. E agora, para continuar este trabalho, não basta acabar com o corte no salário, porque até já acabámos com ele. É preciso conseguir uma economia em que os salários não sejam todos cada vez mais o salário mínimo. O que é em 2022, o que é que vai propor ao PS, se este for o cenário? A mesma clareza que propusemos em 2019. Que seja possível um acordo escrito, claro, à esquerda, sobre salários, sobre as regras do trabalho, sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre o que conta na vida das pessoas. E isso é muito importante, porque entre 2019 e 2021 o Partido Socialista não quis, achou que era melhor andar a negociar, ora com uns, ora com outros, e na verdade há depois um país que não tem uma trajetória, e ao ficar tudo na mesma. E não há nada pior do que ficar tudo na mesma quando as coisas estão mal. Nós não podemos dizer a um país que tem baixos salários, muita precariedade, em que 1/3 dos jovens pensa em emigrar, que é para ficar tudo na mesma. Nós não podemos dizer... O IPO de Lisboa, que serve tantos açorianos e açorianas que infelizmente precisam de cuidados oncológicos e têm de ir ao IPO de Lisboa, perdeu 200 profissionais entre março e setembro. Ficar tudo na mesma significa que estamos a perder capacidade de responder a problemas essenciais das pessoas. E, portanto, o que nós precisamos é de um acordo claro para resolver o que está mal. E esta ideia do Partido Socialista, de manter tudo como está... Aliás, o António Costa já disse que era apresentar o mesmo orçamento que já fez. Seria irresponsável. Seria irresponsável porque o país não está bem. E se nós sabemos que o país não está bem, temos responsabilidade de resolver os problemas. E o que nós dizemos é que quem for votar no dia 30 sabe que se votar no Bloco de Esquerda, o Bloco vai ter toda a clareza para soluções que respeitem o salário, que combatam a precariedade, que respeitem o direito de quem aqui vive, sobretudo, que dizem a quem aqui vive, a quem aqui trabalha, que vale a pena cá ficar. Catarina Martins, o Bloco de Esquerda tradicionalmente nunca conseguiu, até hoje, eleger um deputado pelos Açores à Assembleia da República. Mas a primeira candidata do Bloco de Esquerda, Jéssica Pacheco, disse esta tarde que... sendo eleita, defendia que o Governo da República apresentasse um programa de investimento, depois de tomar posse, um programa de investimento para os Açores. O que lhe pergunto é, se o Bloco de Esquerda não conseguir eleger um deputado à Assembleia da República, assume este compromisso como seu?
Sim, nós no Bloco de Esquerda, aliás, não dizemos uma coisa num sítio e outra noutro. As pessoas conhecem-nos. Nós lutamos pelos investimentos todos os anos. Mas, claro, faz falta na Assembleia da República a força da esquerda dos Açores. E se há uma coisa que eu julgo que todos os açorianos e açorianas já perceberam é que o Bloco de Esquerda é uma voz indispensável. Veja bem, depois de maiorias absolutas do Partido Socialista, que alimentou uma economia clientelar completamente subalterna a grandes interesses económicos nos Açores, em que a pobreza foi graçando, infelizmente os Açores é das regiões com mais pobreza do país, há uma direita que faz uma maioria nos Açores e que não tem projeto nenhum para os Açores. Não faz nada. Aliás, dizem uma coisa faz o contrário, continuam a alimentar a mesma economia clientelar. A única voz da oposição é o Bloco de Esquerda. É a única voz que traz alternativa, que traz projeto. E, portanto, é tão importante para os Açores terem essa voz exigente de esquerda também na Assembleia da República. Não tenho dúvidas nenhuma. Se essa voz não for eleita, assuma o compromisso dessa voz. Nós sempre o assumimos e continuaremos a assumir. Queria só aproveitar, porque estou aqui na RTP. Temos que acabar. Os vários compromissos que temos é também combater a precariedade na RTP Açores. A RTP Açores é um instrumento importantíssimo de coesão territorial, de coesão social, que os seus trabalhadores sejam precários, que não sejam respeitados, que faltem correspondentes em tantas ilhas. É para nós um problema e nós continuaremos a lutar por essa capacidade dos serviços públicos nos Açores, todos eles, incluindo a RTP. Catarina Martins, muito obrigada por ter vindo ao Telejornal. Tenha uma boa noite.